A data foi criada para conscientizar a sociedade em relação à doença que atinge cerca de 12 mil crianças por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Patriota Júnior, bom dia para você. Momento de reforçar as informações sobre esse tema, né? É verdade, viu, Renata? Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. E o câncer infanto-juvenil, né, é a principal causa de morte por doença, né, entre pessoas de 0 a 19 anos, né, envolvendo aí também as crianças. Data importante que reforça os cuidados, né, o diagnóstico precoce. E eu vou conversar agora sobre esse assunto com a Luciana Massal, que é oncologista, hematológica e pediátrica. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais são os tipos mais comuns do câncer infanto-juvenil? Bom dia, Patriota, tudo bem? Bom dia a todos da Rádio Cidade. E assim, acho que obrigada pela oportunidade, que hoje é um dia muito importante, não só hoje, mas hoje a gente comemora o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. Nesse mês, a gente tem como o quê? Essa semana, trazer ações para divulgar a importância da causa do câncer infantil e também educando a população, educando o pessoal da saúde, tudo. Porque, assim, o câncer, como você já disse, é a doença que mais mata de 0 a 19 anos, globalmente isso, não é só no nosso país. E se a gente vê, a gente tem um surgimento de 8 mil casos por ano, e a cada 1 minuto surge um caso novo, e a cada 3 minutos nós temos um óbito de uma criança com câncer. Então, não só hoje é muito importante, para nós todos os dias é importante estar trabalhando essa causa. E assim, é uma faixa etária que a gente considera da pediatria, lógico, cada idade tem a sua frequência maior de doença, mas assim, resumindo, principal causa, o que ganha de todos os tipos dos cânceres, em geral, é a leucemia. Como a leucemia geralmente costuma se comportar? Como as outras doenças infantis também, outras doenças oncológicas infantis também. Patriota. Ela é uma doença, o câncer, a gente sabe que é uma doença grave, de rápida evolução, mas é uma doença altamente curável quando ele chega no início para a gente, tanto a leucemia quanto os outros que eu vou estar passando os sinais e os sintomas. Então, é uma doença grave, de rápida evolução, mas com 80% de chances de cura quando chega no nosso serviço precocemente. Aí que eu vou dar o toque agora para vocês, sobre os sinais e sintomas. A leucemia, você vai notar uma criança pálida, descorada, que pode começar a apresentar sangramentos sem causas específicas, contínuos. Não é aquele sangramento no nariz uma vez hoje, uma vez daqui a uma semana. Não, é uma coisa todo dia. Manchas na pele, roxos, uma febre persistente, mais de uma semana, que já foi procurar a investigação e não achou a causa. Queda das séries do hemograma. A criança começa a não querer comer, perder peso muito rápido. A segunda principal câncer infantil é o do sistema nervoso central, que é da parte do cérebro. A gente vai começar o quê? Com uma criança que pode perder a coordenação, começar a levar quedas aleatórias. A mãe vai falar, não, que está aprendendo a andar, está caindo demais. Mas assim, até que ponto isso vai? A dor de cabeça, ela começa com uma dor de cabeça mais fraca, começa um dia sim, 2 dias não, e ela começa a se tornar o quê? Persistente diariamente, cada vez mais forte. A criança já acorda, pode acordar no meio da noite chorando com essa dor de cabeça, e você começa com analgésico fraco, que muitas horas vai chegar a não resolver, e você vai precisar de entrar com eles mais fortes, associado a vômito, perda de coordenação, alteração da visão. Então são alguns sinais que você começa a observar. E depois, como o top 3 aí na lista, nós temos os linfomas. Linfoma geralmente acomete mais adolescentes, mas aqui, por exemplo, até no ICIA, temos crianças com linfomas fora da faixa da adolescência. Então, assim, você precisa estar muito esperto, porque eles não têm aquela casuística correta. Você tem que estar a par de todos. Vai começar o quê? Caroço no pescoço.
Esses caroços você pode estar observando até 4 semanas. Eles têm que ser maior que 2,5 e até 4 semanas. Se eles vierem aumentando de tamanho nesse período, tudo, é bom correr atrás de uma investigação. Lógico, tudo que eu estou falando, principalmente da leucemia e do linfoma, a gente tem que descartar um quadro infeccioso, porque a doença oncológica se confunde muito com as doenças normais da pediatria. Criança que tem febre por causa de uma infecção, no caso dos tumores ósseos. Muitas vezes o pessoal confunde com dor de crescimento, e não é, já é um tumor mesmo, que vai o quê? Doer todo santo dia, sempre piorando. O que eu falo muito para as pessoas, o câncer, se ele não é tratado, ele não melhora sozinho. Ele evolui, como eu falei, rápido. Então você não vai ter aquela melhora, sumiu. Você sempre vai todo dia piorando e agravando essa queixa. E eu quero trazer aqui que muito importante, a oncologia adulta hoje tem muitos exames para prevenção do câncer, ao contrário da pediatria. Infelizmente, na pediatria, a gente não tem, pode dizer, nenhuma arma para um diagnóstico precoce. O que é o diagnóstico precoce? É tal que, observando os sinais e os sintomas, alguns do que eu relatei aqui, dar alguns outros exemplos, alteração da visão, a visão, vamos pôr, ele começa a ficar meio vesgo, como a gente fala. É importante que os pais fiquem atentos, né? Assim, e eu falo... Renata chamou no estúdio, só um minutinho, doutora. Renata quer participar da conversa. Oi, Renata. Oi, Renata. Oi, bom dia, doutora. Olha, a gente sabe, toda vez que a gente fala sobre câncer, sempre vem atrelada a palavra diagnóstico precoce para ter chances maiores de cura. A gente sabe também que culturalmente, né, a gente tem aquele hábito de levar a criança para o pediatra nos primeiros meses de vida, né, pelo menos até 1 ano. Depois, essas visitas ao pediatra, elas vão diminuindo, né, porque a criança sempre é um ser com muita saúde. E aí, às vezes, quando a gente vai descobrir algo de diferente, já não é tão cedo assim. Então, como mudar essa realidade, doutora, de atenção maior com nossas crianças para que a gente só não leve elas quando elas estão realmente doentes, aí vai lá no posto, na emergência, toma um remédio, toma uma injeção, vai para casa e depois quando a gente vai descobrir algo de fato, já está num estágio mais avançado. Como é que a gente muda? É um hábito, né? Renata, você tem toda a razão. Como eu estava falando aqui, como você comentou, não é só os pais que têm que ficar de olho. Eu falo que é pai, é o cuidador que está em casa, é o profissional da escola que está com a criança todo dia, que tem que estar observando. E realmente, isso que você disse é o que a gente busca mais na nossa questão do diagnóstico precoce. Porque realmente até 1 ano tem aquelas consultas de rotina e muitas vezes depois só leva no médico, tanto que eu aqui no ICIA estou fazendo umas estatísticas de quando vai no médico só quando tem complicação, e a gente pode ver que são 90% dos casos. E quando eles chegam aqui, muitos são subdiagnosticados, tem o diagnóstico errado. Como você disse, passa um remedinho, vai para casa, passa uma injeção, vai para casa. Piorou? Volta de lá e passam outras medicações, muitas vezes nem investiga e manda para casa. Aí quando chega aqui, já chega num estágio mais avançado. E aquela cura que eu te disse no início, de 80%, ela cai para uma média de 65%. Então, assim, a gente vai perder uma qualidade de vida dessa criança, pode trazer mais complicações para a saúde dela, mais quimioterapia, mais procedimentos. E isso vai gerar complicações, e também não só para a criança, pelo tratamento, mas um fator social, emocional, tanto da família quanto da criança. E comparando, se começou a investigar cedo, ou viu logo no início alguma alteração, procura um médico. É que eu falo, aqui no ICIA a gente tem uma conduta que tanto a enfermeira das unidades ou médicos, todos, eles podem fazer uma cartinha de encaminhamento para cá,
A família entra em contato, liga para a gente, passa a cartinha e a gente agenda a consulta. Então a gente está aqui, vamos pôr meio porta aberta para receber essas crianças logo no início. E a gente tem cada vez recebido mais crianças com diagnóstico tardio. E isso tem preocupado muito a Sociedade de Oncologia Pediátrica. Isso que a gente preza muito, o diagnóstico precoce é a nossa única arma. E eu preciso da atenção de todos na conjuntura família, todos na conjuntura sociedade. Agradeço a mídia, que é a nossa grande porta aí para estar divulgando para todos. E assim, a causa é importante, séria, mas essas crianças têm cura e têm uma vida normal. Muito bem, obrigado, viu, pela entrevista. Doutora Luciana Marçal, oncologista hematológica pediátrica, né? É isso, né, Renata? Quanto mais cedo vem esse diagnóstico aí do câncer infanto-juvenil, as chances de cura são maiores, né? E o resultado, claro, vai ser efetivo. É com você. Obrigada, Patriota. É isso mesmo. A gente está falando aqui do Novembro Azul, sobre os cuidados que os homens precisam